Pedro não se via numa posição superior nem como o primeiro papa, mas como um líder, como os outros. Pedro foi muito humilde ao escrever o capítulo 5. E observando os 3 primeiros capítulos de sua carta, entendemos por que ele era humilde. Quando ele escreve aos líderes, ele diz que eles deveriam assumir a responsabilidade do pastoreio da igreja, não como senhores, mas como exemplos. Quando estudamos a estrutura de liderança da igreja, chegamos à seguinte conclusão, principalmente à luz de textos como 1 Pedro 5. Não existe nenhuma organização no mundo que possa ser comparada à igreja. A igreja é uma organização e tem se tornado um grande negócio. Isso quer dizer que existe muito dinheiro em jogo. De onde os líderes da nossa igreja tiram seus métodos de liderar a igreja? Para liderar uma igreja hoje, podemos fazer 2 opções. Podemos participar de um seminário sobre como ser um executivo bem-sucedido, aprender a analisar, organizar, delegar, supervisionar e depois agonizar. Podemos adquirir os melhores métodos que o mundo usa para vender ou gerenciar negócios. Podemos trazer os métodos de gerenciamento do mundo para a igreja. Quando isso acontece, o homem que chamamos de pastor deixa de ser um homem de Deus, um profeta ou sacerdote, preocupado com as almas dos homens, e aí ele se torna um executivo preocupado com os rumos de sua carreira. É impossível que isso aconteça no meio da igreja. Infelizmente, eu já vi acontecer. Qual deve ser o procedimento da igreja local em relação aos princípios de gerenciamento? Hoje, no meio do ministério da igreja, existem executivos empresariais muito bem-sucedidos querendo gerenciar a igreja como se fosse um negócio. A igreja não deve ser como uma empresa, com presidente, proprietário e funcionários. Não é assim que ela funciona. Se você quer adotar a filosofia de liderança de Jesus, então leia Mateus capítulo 23. Pedro está dizendo no capítulo 5, a igreja não é um negócio que deva ser gerenciado como empresa. Vocês não devem assumir a liderança da igreja como senhores, mas como exemplos. O único poder que um líder tem na igreja é o seu exemplo. Se o seu exemplo impressionar as pessoas, elas o procurarão e buscarão o seu conselho, porque o respeitam. Se descobrirem que a vida do líder da igreja não é o que deveria ser, se descobrirem que ele anda aprontando por aí, você acha que vão dar ouvidos ao seu conselho? Não. Elas nem vão querer saber que conselhos ele tem para dar. Estudar a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa. Você pode clicar no link aqui, na descrição, ir lá no nosso blog, assistir esta lição completa e ainda terá um material de apoio para você continuar estudando a palavra de Deus. Vejo você lá, no nosso blog.